Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós ainda estamos no livro de Números, um livro muito bonito, Eu gostaria de encorajar você a ler esse livro e também encorajar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Hoje nós vamos ver uma história muito bonita. Nós não temos tempo de ver os detalhes da história, mas é uma história muito bonita que a gente tem lá no capítulo 23, e o versículo de hoje é extraordinário. Olha o versículo de hoje, capítulo 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Essa história aqui é a história do Balaão. Lembra do Balaão, aquele que o jumento conversa com ele? Então, o rei daquela região contrata Balaão porque ele estava com medo do povo, dos israelitas. Então ele contrata Balaão. Balaão era um tipo de profeta, feiticeiro, é uma mistura. Ele era uma mistura de coisas. E provavelmente famoso, provavelmente poderoso, e o rei contrata ele, oferece muito dinheiro para que ele amaldiçoe o povo de Israel. E o Balaão vai lá, faz isso, monta aquilo e abençoa o povo em vez de amaldiçoar o povo. E o rei fica bravo, não, mas quem sabe se eu for do outro lado? E o Balaão tenta tudo que pode. Deus fala para ele, não vou amaldiçoar o povo. Até que chega nesse ponto aqui, o rei questiona ele e falou assim, mas como é que eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Nós vivemos numa época hoje, queridos, que por causa dessa época a gente está vivendo, né? Tá o Harry Potter aí que não deixa eu mentir sozinho, né? Então vivemos numa época que outras religiões, né? Outros feiticeiros, feitiçaria e amaldiçoamentos e mal olhado e isso e aquilo. No Brasil, então, é um desespero com tudo isso que a gente fica com medo de não sei o quê. Não pode falar, não pode ver, não pode olhar, não pode ir, não pode isso, não pode aquilo, porque o pessoal fica com medo. E esse texto aqui é extraordinário porque nos mostra que Deus, aquele que habita em nós, como diz João lá na sua carta, aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se Deus não amaldiçoar, eles não podem amaldiçoar, eles não podem fazer nada sem a autorização de Deus. E é isso que o Balaão está falando aqui para o Balaque. Falou, olha, eu não posso amaldiçoar esse povo porque Deus não amaldiçoou eles. Eu estou travado aqui, ó. Eu estou empacado aqui porque eu não posso fazer isso. Minhas mãos estão amarradas porque Deus não os amaldiçoou. Queridos, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é melhor, o nosso Deus é mais forte. E qualquer coisa para acontecer na nossa vida tem que ter a chancela, a autorização, a assinatura de Deus. E é isso que você tem que entender, é isso que esse versículo está falando aqui, ó. Aquele bruxo, profeta, ele trabalhava com todo tipo de religião, com todo tipo de Deus. Era aquele Deus, ele fazia isso. Era outro Deus, ele fazia aquilo. Pelo jeito, ele conhecia um pouco de cada um deles, inclusive o Deus de Israel. Mas Deus falou, esse povo, você não toca nele. E ele fala para o rei, fala, olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. Está fora das minhas mãos. Meu irmão, isso você tem que receber essa palavra. Ninguém pode fazer nada contra você. Se Deus não autorizar e não fizer. É isso que nós devemos entender nesse texto aqui. Deus é quem controla a nossa vida. Não são as outras pessoas, as outras religiões, seja lá quem for. É Deus quem controla. E eles não podem fazer nada porque Deus não fez. E é uma grande lição para nós. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.